Olá pessoal, sou eu, Fernando Ferrari, aqui do canal Qualidade e Produtividade. Tá? E hoje nós vamos iniciar aqui um novo tópico, né, na sequência de vídeos aí para o canal, que está relacionado com correlação e regressão. Tá? Então o tópico aqui no site é 2.1.3.5. Tá? Então nós vamos fazer aqui hoje nessa videoaula uma breve introdução aqui a respeito do que é correlação, né? E também um pouquinho sobre regressão linear. Tá? Então imagina que você tem, né, duas variáveis, né, que você faz a medição aí, e você deseja saber se o consumo de combustível, por exemplo, do carro, né, que você utiliza, tem relação com a pressão presente lá nos pneus, né? Ou se o peso de uma pessoa tem relação com o nível de colesterol no sangue, né? Ou ainda se existe uma relação entre a altura do corpo e o comprimento do braço de uma pessoa, né? Ou se a quantidade de rebarba em uma peça injetada tem relação com a pressão de recalque aplicada no molde aí, né? Então, tudo isso, né, todas essas relações aí, elas podem ser determinadas através do estudo de correlação, tá? Então, aqui no artigo, ó, a gente tem uma explicação, um exemplo, uma nuvem de pontos, né? A gente chama aqui um gráfico é um scatter plot em inglês, né? Um gráfico de espalhamento aí, de duas variáveis. No eixo vertical aqui você tem a pressão, tá? E no eixo horizontal, temperatura, tá? E aí, para cada ponto, né, valor de temperatura, foi medida a pressão, né? E aí, cada par de leitura aí, né, foi plotado aqui, um pontinho vermelho para simbolizar. E simplesmente olhando aqui, não dá para saber se à medida que eu aumento ou diminuo a temperatura, a minha pressão vai também aumentar, né? A gente sabe que pela lei a lei dos gases aí e tudo mais, tem uma correlação, mas vamos imaginar que a gente ainda não descobriu isso e estamos aqui pesquisando sobre essa correlação aí, tá? Então é justamente nesse tipo de investigação, né, que o estudo de correlação ele é importante, né? Você quer checar, na verdade, você não quer comparar duas amostras ou duas populações. Você, na verdade, está interessado entre a relação entre uma característica, né, uma determinada, pode ser uma característica de qualidade, uma característica física ou até química, né? E a correlação que ela tem com uma outra variável, né? Imagina que você, por exemplo, adicionando, sei lá, uma determinada substância, né, você aumenta a, a capacidade dela se evaporar, né, a volatilidade dela, por exemplo. Então, esse tipo de correlação, né, você consegue estudar, se você tiver as duas medidas, né, as duas variáveis quantitativas contínuas, você consegue, né, dar uma estudada. Olhando simplesmente para o gráfico aqui, você não vai ter condições de determinar essa correlação de uma maneira mais precisa, né, matematicamente. A impressão que dá é que ela se espalha, vai aumentando aí à medida que se avança no eixo X, mas não dá para ter uma noção exata, né? Então, um pouco mais abaixo, ó, foi adicionado aqui no mesmo gráfico de espalhamento, né, uma reta, né, de regressão linear, que a gente chama, uma reta de regressão linear, ajustada aqui à nuvem de pontos, né, onde já dá uma noção um pouco melhorada do que acontece com a pressão à medida que a temperatura aumenta, né? Então, note que à medida que eu aumento aqui na escala a minha temperatura, o valor da pressão aqui sobe numa determinada quantia, né? Então, o responsável, né, o grande responsável por esse tipo de desenvolvimento desse tipo de análise, né, foi Carl Pearson, tá? Foi esse senhor aqui. Ele fundou, né, ele foi ele quem fundou o primeiro departamento dedicado somente à disciplina de estatística, né, no University College em Londres, em 1911. O trabalho dele foi para além, né, do trabalho acadêmico. Ele desenvolveu aí também, foi ele quem fundou aí a revista, né, sobre estatística, né, a biométrica, chamada biométrica, né. Ele pesquisou a área de biologia, epidemiologia, antropometria, medicina, história em geral, história social. Então, assim, ele basicamente fundou, né, estabeleceu aí os fundamentos para o desenvolvimento dessas técnicas estatísticas aí correlacionadas ao estudo de correlação entre variáveis e alguns métodos de regressão linear, né? Também contribuiu para o desenvolvimento do teste Q quadrado, né, que a gente utilizou aí no estudo de ANOVA, né?
E foi ele também, né, que determinou aqui, um pouco mais abaixo aqui no site, ó, tem aqui o fator que a gente chama de fator de correlação de Pearson, né? Então foi ele quem desenvolveu esse método aqui, né, e um indicador para checar qual é o grau de correlação linear entre duas variáveis, né? Então você tem aqui, né, o fator de correlação, ele é simbolizado pela letra grega ρ, né, que é esse, parece um P aqui, né, latinizado, mas é a letra grega ρ, né, que nada mais é do que a soma da variável, né, que iniciando em 1 até n leituras aqui, do valor de x menos a média de x, multiplicado pelo valor de y menos a média de y, né, dividindo tudo isso aqui pelo número de graus de liberdade, n-1, que multiplica pelo desvio padrão de x e também multiplica pelo desvio padrão em y. Tá? Então, é dessa forma aqui que se calcula. Né? É um pouco trabalhoso o cálculo aí. A gente vai utilizar software aqui para facilitar as contas. Vamos explorar um pouquinho nos próximos vídeos aí com mais detalhe, né, esse fator de correlação. Né, e basicamente, né, o que é importante determinar aqui nesse conjunto de fator de correlação é o valor desse fator aqui de correlação, ele vai variar, né, de -1 até 1, ou seja, ele vai poder ser até -1 negativo e até 1 positivo, né, passando aí por esse intervalo. Né. E o que você consegue determinar também é se o fator de correlação é positivo, né? Ele significa que à medida que x aumenta, né, y também vai aumentar. Ou seja, a reta vai ser uma crescente, ó, como está mostrando a figura aqui. Né? Então, se o fator ρ aqui de correlação for maior que zero, né, ou positivo, né, você vai ter aqui a nuvem de pontos se espalhando aqui à medida que eu aumento aqui no eixo X, eu também aumento no eixo Y. Tá? Então essa é a primeira característica. A segunda é se o fator de correlação agora for o inverso, né, for negativo, então à medida que X aumenta, Y diminui, que é a segunda figura aqui. Ó, tá? Então à medida que o fator de correlação passa a ser negativo, né, você vai observar aqui a reta e a nuvem de pontos elas vão estar decrescentes, tá? À medida que x aumenta, y diminui, tá? E se o fator de correlação for igual ou muito próximo a zero, né, então você vai poder concluir que a correlação praticamente não existe, né? E você vai acabar observando uma situação parecida com essa da terceira figura aqui, ó, tá? Então a reta ela vai estar paralela ao eixo x, né? E a nuvem de pontos vai se espalhar aqui bastante, né? Não vai ser possível estabelecer e observar uma correlação aí positiva ou negativa. Tudo bem? Então esse é o fator de correlação de Pearson que a gente vai estudar aí nas próximas videoaulas, né? Vamos fazer alguns testes aí, né? O fato, né, da gente estar realizando um teste aqui, criando os gráficos do espalhamento e a linha de regressão linear, não significa que a correlação seja forte o suficiente, né? Então há um teste de hipótese também relacionado a essa correlação, né? Em que a hipótese nula significa que o fator A não tem correlação com o fator B. Né? Caso o valor de P seja maior do que 0,05, você aceita a hipótese de que o fator A não tem correlação com o fator B. Né? E a hipótese alternativa, né, significa que o fator A tem correlação com o fator B, correlação linear. Tá? Então a gente vai dar uma olhada agora aqui num estudo de caso no Minitab, né? Em que o p-valor vai ser utilizado para a gente determinar se existe uma correlação ou não baseado nessas hipóteses aqui. Tá? Há possibilidade também, tá, de existir uma correlação, porém ela não ser linear. Né? Aqui, por exemplo, é uma correlação aqui quadrática, né, que a gente chama, é uma correlação de segundo grau aí. Então, note que há uma curva aqui, né? E a nuvem de pontos se espalha muito próximas aqui da linha de regressão, né? O que dá a entender que um ajuste ótimo aí seria obtido através de uma equação de segundo grau. Né? E também existem outros tipos, né? Regressão do tipo logístico, binomial, ordinal e nominal, né? Tem vários tipos aí. Então a gente pode explorar alguns deles, né? Eles podem ser muito úteis aí no caso de análise, né? Na etapa de análise para os projetos Seis Sigma, tá? E é uma técnica muito boa aí
para se ter em mãos quando se aplicando aí na busca de melhoria contínua, tá? Então eu vou mudar aqui para o Minitab, ó, né? Um estudo de caso que a gente vai olhar aqui é um determinado professor está interessado em saber se as notas, né, que os alunos tiram aí nas avaliações, né, as notas que eles obtêm nas avaliações de ciências têm correlação, né, com o estudo de matemática ou vice-versa, né? Talvez o estudo de matemática propicie, né, os alunos aumentar também as notas em ciências e tudo mais. Então, existe uma relação entre essas notas, né? É possível afirmar que existe uma relação, né? Então, bem rápido aqui para checar no Minitab se existe uma correlação linear aqui de Pearson. Você vem aqui no menu Stat, Basic Statistics, Correlation. É uma opção aqui. Note que até tem um símbolo aqui, ó, -1 até 1, né? É o que a gente acabou de olhar lá no artigo do site. Tá? Então você escolhe aqui, né? Você abre aqui a caixa de diálogo, você vai escolher as variáveis que você quer checar se existe correlação. Tá? O Minitab permite você escolher até N variáveis aqui, bastante variáveis, mas por enquanto vamos utilizar duas aqui para não complicar muito o estudo. Vamos selecionar, né? E o método, né, de estudo de correlação. Note que aqui ele já deixou selecionado como padrão aqui a correlação de Pearson, mas também aqui tem o Rho de Spearman, tá? Então é um outro método alternativo aí. Nós vamos dar uma olhada adiante nos próximos vídeos. Vamos utilizar nesse aqui o fator de correlação de Pearson, que é o que a gente tá comentando aqui, né, é o tema desse vídeo aqui, e vou pedir para ele mostrar os p-valores aqui. Por quê? Né, eu quero utilizar o p-valor para decidir, né, tomar a decisão de afirmar se existe uma correlação linear ou não. Tá? Então vou clicar em OK. E aqui no resultado, ó, na janela de resultado, ele vai mostrar para mim, ó, o estudo de correlação das notas em ciências com as notas em matemática. Tá? Então, a correlação de Pearson, né, dessas duas variáveis, o valor deu 0,972. Tá? E o valor de P deu 0,000. O que significa isso? O meu valor de P é menor do que 0,05, tá? E eu rejeito a hipótese nula de que o fator A não tem correlação com o fator B. Né? Então eu vou automaticamente aceitar a hipótese alternativa que o fator A tem correlação com o fator B. Né? No caso aqui, o fator de notas em ciências tem correlação com esse fator de notas em matemáticas. Note que o fator aqui de Pearson deu 0,9, quase 1, né? Muito próximo de 1. Significa que além de existir uma correlação, ela é positiva. Né? Se você pedir aqui para o Minitab, né, eu vou fazer aqui rapidamente, só para ilustrar aqui, uma regressão desses dados aqui. Lógico que o espaço aí amostral é bem pequeno, né, são poucas observações, mas você vem aqui no menu Stat, Regression, Fitted Line Plot. Tá? Então você vai fazer uma regressão e um gráfico com uma linha ajustada. Tá? Vou colocar aqui a minha resposta é a nota que eu obtenho em matemática, baseado nas notas que eu tenho em ciências. Tá? O tipo de modelo linear, tá? E vou clicar em OK. Olha aí, ó, esse é o gráfico de correlação, né? Perdão, o gráfico de ajuste de uma linha de regressão linear. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui também ele mostra qual é a equação da reta. Tá? Então, tudo isso aqui nós vamos explorar com mais detalhes aí nas próximas videoaulas. Note que o valor de P aqui também deu semelhante, né, ao teste do fator de correlação. Então, o Minitab ajuda nesse sentido, né, criar esse gráfico aqui, determinar qual é a correlação e ainda, se você quiser fazer a previsão, né, de quanto o aluno vai tirar numa nota de matemática baseado na nota que ele tira em ciências, uma boa previsão vai ser utilizar essa equação aqui, tá? Então, é nesse sentido aí que a gente faz o uso do estudo de correlação e regressão. Tá bom, pessoal? Então, esse é um aperitivo aí para as próximas videoaulas. Acompanhem aí, tá? Espero que vocês gostem e até a próxima. Um abração.